Após baixar um aplicativo no celular que informa quanto tempo de vida uma pessoa ainda tem, uma jovem enfermeira começa a ser perseguida por uma entidade macabra e precisa encontrar uma maneira de destruir o aplicativo maligno. O filme começa em uma típica casa no subúrbio americano, onde um grupo de jovens está reunido em uma festa, jogando cartas e se divertindo. Durante o jogo, uma jovem chamada Kate se distrai mexendo no celular, explorando diferentes aplicativos. Entre eles, ela encontra um app chamado Contagem Regressiva, que aparentemente serve para ajudar na manutenção de dietas. Uma amiga fica curiosa e decide procurar o aplicativo, mas encontra outra versão, com uma função bastante perturbadora. O app promete revelar quanto tempo de vida a pessoa ainda tem, seja em anos, dias ou até mesmo minutos. Curiosos e animados com a descoberta, o grupo de amigos decide baixar o aplicativo e fazer um jogo. Quem tiver menos tempo de vida perde. Todos entram na brincadeira, exceto Courtney, que reluta, mas acaba cedendo à pressão do grupo. Para seu completo azar, enquanto os outros têm anos de vida pela frente, Courtney descobre que lhe restam apenas 3 horas de vida. Apavorada, seus amigos tentam tranquilizá-la, insistindo que é apenas uma brincadeira. Quando a festa termina, ela entra no carro de seu namorado, Evan, que está visivelmente bêbado. Temendo pelo que o aplicativo disse, Courtney decide voltar para casa a pé, deixando Evan irritado. Enquanto caminha sozinha, ela percebe que está sendo seguida por uma figura misteriosa vestida com um casaco preto. Para aumentar seu pavor, ela recebe uma notificação do aplicativo, avisando que lhe restam apenas alguns minutos de vida. Apavorada, ela corre para casa. Lá, tenta desligar o celular, mas o aparelho liga sozinho, mostrando o contador final de sua vida. Quando o tempo se esgota, Courtney é subitamente puxada para o teto e morta por uma entidade desconhecida que joga seu corpo contra a banheira. Ao mesmo tempo, seu namorado Evan sofre um grave acidente de carro, colidindo com uma árvore. Ele sobrevive, mas o banco onde Courtney estaria sentada foi completamente esmagado, confirmando que o aplicativo realmente previu sua morte. Enquanto isso, em um hospital, Quinn, uma jovem enfermeira estagiária, está cuidando de seus pacientes. Entre eles está Evan, que havia sido hospitalizado após o acidente. Desesperado, ele conta a Quinn sobre a morte de Courtney e o aplicativo que previu o momento exato de sua morte. Ele revela que o mesmo aplicativo está dizendo que ele tem apenas 19 horas de vida restantes. Quinn tenta acalmá-lo e leva-o de volta para o quarto. Logo depois, Quinn se junta aos colegas de trabalho em uma festa no hospital, onde celebra sua entrada como estagiária. Durante a comemoração, ela comenta sobre o aplicativo que Evan havia mostrado. Curiosos, seus colegas, incluindo o Dr. Sullivan, baixam o app e verificam suas próprias contagens de vida. Para a surpresa geral, o Dr. Sullivan descobre que viverá até os 90 anos, e todos riem da situação. Mais tarde, já de saída do hospital, Quinn recebe uma notificação em seu celular, sugerindo que ela baixe o aplicativo Contagem Regressiva. Mesmo achando tudo uma grande bobagem, ela decide baixar o app e aceita os termos de uso. No entanto, para seu espanto, o aplicativo revela que ela tem pouco mais de 2 dias de vida. Apesar do choque inicial, ela continua cética e tenta seguir com sua rotina. De volta à casa de seus pais, onde vai buscar alguns documentos necessários para seu novo emprego, Quinn sente uma estranha presença ao seu redor. Mesmo sozinha, a sensação de que está sendo observada a persegue, e ela começa a explorar a casa, verificando o armário e outras áreas. Ao abrir a porta, ela encontra sua irmã mais nova, Jordan, junto com o namorado Quinn. Ela manda os dois saírem, mas Jordan demonstra um grande ressentimento com a irmã por estar ausente desde a morte da mãe. Quinn tenta acalmar a situação, mas Jordan se tranca no quarto, justamente quando o pai delas, Charlie, aparece no corredor. Ainda muito abalado pela perda da esposa, ele pede a Quinn que os acompanhe no dia seguinte ao túmulo da mãe para prestar uma homenagem. Enquanto isso, Evan continua no hospital, cada vez mais nervoso, pois o aplicativo em seu celular mostra que ele tem apenas 3 minutos restantes. Decidido a escapar, ele aproveita um momento de distração dos enfermeiros para fugir. No entanto, logo surge uma notificação no celular avisando que Evan quebrou os termos do contrato. Sem entender o significado da mensagem, ele continua sua fuga. No corredor, ele vê, através de um espelho de segurança, uma figura misteriosa com um capuz preto. De repente, o espelho se racha, e Evan corre para a saída de emergência.
mas todas as luzes se apagam. Ele acende a lanterna do celular e encontra Courtney de costas na escada. Ao chamar por ela, Courtney se vira com um rosto monstruoso e ataca Evan. Ele é jogado de uma altura fatal no exato momento em que o contador do aplicativo chega a 0. Pouco depois, Quinn chega ao hospital e descobre o que aconteceu com Evan. Desconfiando que sua morte tenha relação com o aplicativo Contagem Regressiva, ela vai até o quarto de Evan e pega seu celular, mas a tela está bloqueada. Sem alternativas, ela vai até o necrotério e usa o reconhecimento óptico do corpo de Evan para desbloquear o celular. Como suspeitava, o contador do aplicativo havia zerado. Agora, ela teme que o mesmo aconteça com ela, já que lhe resta apenas um dia de vida. Coincidentemente, o dia previsto para sua morte seria o mesmo em que ela e o pai visitariam o túmulo da mãe. Assustada, Quinn liga para Charlie e tenta remarcar a visita, mas logo recebe uma mensagem do aplicativo dizendo que ela também violou os termos. Abalada, ela tenta continuar seu dia de trabalho e vai checar os sinais vitais de um paciente. O Dr. Sullivan percebe sua agitação e tenta confortá-la, mas em seguida demonstra segundas intenções e tenta beijá-la. Quinn consegue se livrar dele e sai do quarto para falar com Amy, mas o doutor a impede, chamando a enfermeira-chefe para uma tarefa urgente. Sem opções, Quinn termina o expediente e volta para casa. Em casa, ela começa a pesquisar mais sobre o aplicativo da morte. Ela lê notícias sobre o que aconteceu com Courtney e Evan, acreditando que há uma conexão estranha entre os eventos e o aplicativo. No entanto, os comentários online a fazem pensar que tudo não passa de uma bobagem, mas, naquele momento, vê Evan com um rosto assustador olhando em sua direção. Apavorada, ela acende o abajur e a presença desaparece. Logo em seguida, o celular a notifica novamente de que ela quebrou o contrato. Em um impulso, ela joga o celular no chão, rachando a tela, mas o contador continua, mostrando que resta apenas um dia para sua morte. Na manhã seguinte, Quinn decide ir a uma loja para comprar um celular novo. Esperando se livrar do aplicativo, Quinn faz uma contagem regressiva, mas ao ligar o novo aparelho, o aplicativo aparece instalado novamente. O pior é que não há como removê-lo do sistema. Ela suspeita que seja uma brincadeira de Derek, o dono da loja, mas ele afirma não saber como o aplicativo foi parar ali. Quinn então vai embora e volta para o carro. No entanto, ao olhar pela câmera traseira, uma entidade encapuzada aparece. Quando ela se vira, a presença desaparece. Tentando sair com o carro, ela é surpreendida por mãos que agarram seu rosto, fazendo-a colidir com outro veículo. O motorista do outro carro não gosta da situação e vai tirar satisfações com Quinn. Nesse momento, um jovem que sai da loja de celular intervém na discussão para defendê-la. O motorista irritado vai embora e o jovem se apresenta como Matt, dizendo ter ouvido a conversa dela com Derek e afirmando também ter usado o aplicativo. Os dois vão a um bar para conversar sobre os acontecimentos, percebendo que as mortes associadas ao aplicativo não podem ser simples coincidências. Quinn começa a acreditar que a entidade que tem visto é uma criatura sobrenatural. Ela se lembra de um padre no hospital que pode ajudar e decide ir até lá com Matt. O padre, após ouvir a história, lhes dá o contato de alguém mais qualificado para lidar com demônios e seres malignos. Antes de seguirem adiante, Quinn é chamada por Amy para resolver algo no hospital, enquanto Matt vai ao banheiro. De repente, alguém tenta forçar a porta da cabine onde ele está. Matt vê os pés de um garoto e manda-o ir embora. No entanto, quando sai, ouve o mesmo garoto chorando. O garoto começa a atravessar as cabines, e ao chegar na última, Matt o vê entortando os pés e desaparecendo. Pouco depois, as luzes se apagam e uma porta se abre. Quando Matt vai checar, o garoto reaparece e o ataca. Matt tenta resistir e a entidade finalmente desaparece, mas ele parece reconhecer o garoto que o atacou. Enquanto isso, Quinn vai até a sala de reunião, onde o setor de recursos humanos do hospital a aguarda. Logo em seguida, o Dr. Swan aparece e a acusa de ter tentado importuná-lo. Irritada com a injustiça, Quinn sai do hospital e chama Matt para irem juntos ao local indicado pelo padre. Chegando lá, encontram um padre chamado John, que se mostra bastante excêntrico, mas acredita na história dos dois. Ele afirma que a entidade que os persegue é o demônio Wuzin. Segundo a lenda, um príncipe, após ser informado por uma cigana da data de sua morte, tentou fugir do destino, mas acabou despertando Wuzin, que o atormentou até que a profecia se cumprisse. O padre John conclui que o aplicativo é uma versão moderna da visão da cigana.
A única esperança deles é hackear o sistema, que controla o tempo de vida das pessoas, e estender esse prazo. Eles encontram um hacker chamado DKK, que consegue acessar e estender o tempo de vida de Queen, sua irmã e Matt, garantindo que fiquem salvos da entidade por mais de 50 anos. Com a situação resolvida, Queen e Matt se preparam para se despedir, mas decidem aproveitar o tempo para passar a noite juntos. Eles seguem até o apartamento de Queen, e ela pergunta a Matt o motivo de ter baixado o aplicativo. Ele revela que, quando era pequeno, seu irmão mais novo faleceu ainda criança, e por isso, ele tem medo da morte e queria saber quanto tempo de vida lhe restava. Queen compartilha uma história semelhante, contando sobre a morte de sua mãe, que foi vítima de um acidente de carro quando estava indo procurar por Queen em uma festa. Ao dividirem essas experiências trágicas, os dois acabam se aproximando e confiando um no outro. Queen chama Matt, que estava deitado no chão, para dormir ao seu lado, e ele aceita. Horas depois, Queen tem a impressão de que alguém está se aproximando do quarto. Ela chama Matt, que está com o braço por cima dela, mas para sua surpresa, o verdadeiro Matt aparece na porta, perguntando o que aconteceu. Os braços ao redor de Queen eram, na verdade, de uma entidade, que rapidamente se transformam em garras e tentam atacá-la. Matt consegue ajudá-la a se livrar do ataque, mas, ao olharem para seus celulares, percebem que o contador do aplicativo voltou ao normal e que agora só lhes restam poucas horas de vida. Preocupada com sua irmã, Queen liga para Jordan, mas o celular dela foi tomado pela babá. Ao ouvir o chamado, Jordan vai até o quarto e tenta pegar o celular escondida. No entanto, a mão monstruosa da entidade agarra seu ombro. Assustada, Jordan se vira, mas não vê ninguém. Ao olhar o contador do aplicativo, percebe que seu tempo de vida também diminuiu. Ela vê várias chamadas de sua irmã, mas antes que possa retornar, as luzes da casa começam a apagar e acender misteriosamente. Aterrorizada, Jordan tenta se esconder debaixo da cama e observa pela porta se alguém está vindo. De repente, ela ouve a voz de sua falecida mãe. Nesse instante, a cama é puxada de uma vez e o espírito de sua mãe aparece ao lado dela. Jordan, assustada, corre em direção à saída da casa e esbarra com Queen, que havia chegado segundos antes com Matt. Os três então retornam à casa do padre para avisar que o plano havia falhado e que a entidade ainda os estava perseguindo. Ao chegarem lá, mostram a codificação do aplicativo, que foi hackeada por Matt, e o padre encontra nela um texto em latim falando sobre uma maldição causada pela entidade. Para o padre John, isso era uma boa notícia, pois ele acredita que, sendo uma maldição, ela pode ser quebrada. Ele então elabora um plano para enganar a entidade, fazendo com que a entidade acredite que está enganada sobre as datas de morte. O padre decide realizar um ritual que manterá a entidade afastada por 1 segundo após o horário da morte deles. Se conseguirem, a maldição será quebrada e eles terão enganado a morte. Eles vão até o porão e criam círculos protetores com sal para manter a entidade afastada. Para evitar que o sal se espalhe, misturam-no com tinta e desenham um símbolo de proteção no chão. Com tudo pronto, o primeiro da lista de morte é Matt, que tem apenas mais alguns minutos de vida. As luzes logo se apagam, indicando que a entidade está se aproximando. Os 4 se reúnem dentro do círculo de proteção e o padre John faz uma oração junto com sua cruz. Segundos depois, a entidade finalmente revela sua verdadeira forma, mas não consegue ultrapassar o círculo. Diante de Matt surge um brinquedo, o mesmo que seu irmão mais novo carregava enquanto estava doente. Em seguida, a imagem de seu irmão aparece e Matt tenta se aproximar dele, mas ao fazer isso, acaba saindo do círculo de proteção. A entidade aproveita esse descuido, agarra Matt com suas garras e o arrasta para fora. Queen corre desesperada para ajudá-lo e, ao chegar do lado de fora, encontra Matt são e salvo. Infelizmente, um carro em alta velocidade o atinge, pressionando-o contra uma árvore e matando-o instantaneamente. O trágico destino de Matt foi cumprido e agora resta pouco tempo de vida para Queen e sua irmã. Diante da morte de Matt, Queen questiona se ainda há esperança para se salvar, mas ao ver Jordan ferida após o ataque da entidade, ela reúne suas últimas forças para salvar sua irmã. Então, ela leva até o hospital para tratar o ferimento, e enquanto isso, uma de suas colegas aparece e diz acreditar na versão dela sobre o Dr. Sullivan. Queen agradece à amiga e, ao ver o médico cuidando de Jordan, monta um plano que pode acabar com Wen de uma vez por todas.
Depois que o Dr. Sullivan trata os ferimentos de Jordan, ele vai até sua sala e Quinn o segue. Apesar de o médico achar o comportamento dela estranho, a jovem explica que está fazendo isso para conseguir o seu emprego de volta e o convida a ir até a ala isolada do hospital. Como esperado, o médico, desconfiado, acaba indo até lá, procurando por Quinn pelos corredores. Lá, ela propõe um jogo de esconde-esconde e começa a atraí-lo com o som de sua voz. Dr. Sullivan tenta segui-la sem desconfiar que Quinn está segurando um pé de cabra. Em um momento de distração, ela corre em direção ao médico, derruba-o no chão e ameaça injetar uma dose de um remédio para parar o seu coração. Nesse momento, Jordan, que havia seguido a irmã, encontra e pergunta o que ela pretende fazer. Quinn responde que, se conseguir provar que o aplicativo está errado e que o Dr. Sullivan morrerá antes da hora, a maldição será finalmente quebrada. Sua ideia logo se mostra correta, pois, ao tentar injetar a medicação no Dr. Sullivan, ele puxa a seringa para longe dela. Quinn parte atrás do médico, mas acaba se separando de Jordan, que recebe uma mensagem no celular dizendo que ela tem apenas mais 2 minutos de vida. O tempo está se esgotando, e Quinn está determinada a encontrar o Dr. Sullivan. No entanto, ele a encontra primeiro e a derruba no chão com um soco, pegando o pé de cabra. Quinn consegue fugir, mas o médico avisa que vai contar tudo à polícia. Então, Quinn aparece atrás dele, dá-lhe um chute doloroso e, com o pé de cabra em mãos, se prepara para o golpe final. Dr. Sullivan consegue escapar, escondendo-se entre os armários da sala, mas, ferido, não consegue correr muito. Quinn logo o alcança, arremessando o pé de cabra, que atinge suas costas, fazendo-o cair no chão. A jovem puxa a seringa, mas antes que possa injetá-la, Ozinho usa seus poderes para empurrá-la para longe. O impacto da queda faz com que Quinn torça o pé, e ela não consegue mais perseguir o médico, que foge pela porta. As esperanças parecem perdidas, mas Quinn olha para um armário de remédios e começa a puxar vários, em uma última tentativa de salvar a irmã. Enquanto isso, Jordan tenta sair do hospital e acaba indo parar no necrotério. Ao olhar para seu celular, vê que restam apenas mais 60 segundos de vida. Desesperada, ela vê Wayne surgir e arremessar contra uma janela de vidro. Os segundos se passam, e Jordan tenta rastejar para escapar da entidade, mas ele a puxa para perto e revela sua face assustadora. Finalmente, chega a hora de Jordan cumprir seu destino. Antes que isso aconteça, porém, Quinn aparece diante de Wen, segurando a seringa. Ela ameaça tirar a própria vida para quebrar a maldição e salvar Jordan. A entidade tenta impedi-la e assume a forma da mãe das garotas, tentando enganar Quinn. Ao ver a imagem de sua mãe, Quinn hesita, mas, ao perceber que não é ela de verdade, usa a seringa e cai inconsciente no chão. Desesperado, Ozinho tenta puxar Quinn e impedir que ela morra, mas já é tarde demais. A maldição foi quebrada. Ozinho se transforma em cinzas que se espalham pelo ar, enquanto o corpo de Quinn é jogado ao chão. Rapidamente, Jordan corre para ajudar a irmã, mas ela não responde ao seu chamado. Foi então que Jordan percebe na mão de Quinn um medicamento, e em seu braço estava escrito o nome e o local onde ele deveria ser aplicado. Jordan então pega a seringa, a enche com o remédio e a injeta no local indicado por Quinn. Após isso, ela implora para que a irmã volte. Depois de muito insistir, Quinn finalmente desperta, e as duas irmãs se reúnem após enfrentarem o terrível aplicativo macabro. Dias depois, as irmãs acompanham o pai para prestar uma última homenagem no túmulo da mãe. No entanto, Quinn recebe uma nova notificação em seu celular, informando que a versão atualizada do aplicativo Contagem Regressiva foi instalada. Jordan olha para a irmã e pergunta o que está acontecendo. Antes que Quinn possa responder, uma presença misteriosa e de capuz aparece ao longe, indicando que Ozinho continuará a persegui-las até o fim. E vocês, o que acharam dessa história? Teriam coragem de baixar o aplicativo Contagem Regressiva? Deixe seu comentário abaixo. Até o próximo resumo no canal.